Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM. E dessa vez eu quero responder uma dúvida sobre Autonomous Database que chegou para mim recentemente. Se você fizer um backup manual em um Object Storage e depois apagar esse banco de dados, o Autonomous, né? Se consegue realmente clonar a partir desse backup que ficou no Object Storage. Então nós temos algumas possibilidades, a documentação realmente mostra alguns pontos que eu quero deixar bem claro para vocês nesse vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá para o que interessa. Então vamos lá, pessoal. A dúvida que eu recebi recentemente foi a seguinte: se fizer um backup manual em um Object Storage e depois apagar esse banco de dados, eu consigo clonar o banco de dados a partir desse backup que ficou no Object Storage? Então foi uma dúvida relacionada ao Autonomous Database que eu quero realmente trazer algumas coisas da documentação para que a gente consiga entender, tá? Quando a gente está falando de apagar um banco de dados, um Autonomous Database, a gente está falando de fazer um terminate, tá? E a documentação ela fala, o terminate do Autonomous Database Transaction Process Database permanentemente deleta a instância e remove todos os backups automáticos. Você não pode recuperar um terminate de database, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. Inicialmente a Oracle, isso aqui é na documentação oficial, tá? Ela coloca realmente que ela remove a instância e todos esses pontos, tá? Quando a gente está falando do processo de fazer backup, nós temos dois tipos inicialmente, tá? Nós temos os backups automáticos que podem ser feitos aí propriamente pela cloud da Oracle lá, que você vai criar o Autonomous e automaticamente ele já vai começar a gerar alguns backups automáticos, tá? E aí nós temos também os backups manuais, tá? Que você consegue configurar, apontar para o Object Storage para poder fazer a criação, tá? Então esse é um processo interessante que a gente precisa realmente deixar claro para vocês. E aí a partir de um backup, o que a gente consegue fazer, né? A gente consegue fazer um clone de um Autonomous Database, tá? A partir de um backup. Então aqui na documentação nós temos aqui, ó, o processo de se fazer um clone, tá? Só que dentro desse processo, verifique que aqui tem um passo a passo para a gente fazer isso, tá? Ele fala para você realmente entrar na sua region, no seu compartment, e aqui, ó, ele fala para você em Details, More Actions e selecionar a opção de Create Clone, tá? Então nós temos essa opção simplesmente quando a gente está falando dentro do nosso banco de dados autônomos, tá? Então aqui eu estou na cloud da Oracle, tá? Então aqui nós estamos na tela principal, eu venho aqui no nosso menu e clico em Overview na parte de Database e dentro da aba de Database nós temos aqui a aba de Autonomous Database, tá? E aqui nós temos a lista dos autônomos que nós temos. Aqui, ó, nós temos só a opção de criar um novo, não tem a opção de criar a partir de um clone, tá? E aqui nós temos a opção aqui de fazer um terminate, etc, tá? Então quando a gente clica nesse Autonomous, a gente consegue visualizar exatamente esses passos, ó. Nós temos aqui o botão More Actions, tá? E aqui, ó, nós temos Create Clone, tá? Então, você vai conseguir, de fato, criar um clone a partir de um backup se você tiver o Autonomous Database lá, tá? Se você deletar, você perde a referência daquele banco, tá? Então aqui quando a gente cria Create Clone, nós temos aqui os tipos de Create. Você pode fazer um Full Clone, que é basicamente criar um novo database com todos os dados e metadados. Um Refreshable Clone, que basicamente você cria um read-only que vai sendo atualizado aí de tempos em tempos, tá? E você pode criar um Metadata Clone, que você cria basicamente com os metadados dos esquemas, mas sem os dados, tá? Então é possível esses três tipos. E aqui você tem a opção, ó, de clone from a database, tá? Você basicamente cria a partir do banco existente, ou de clone a partir do backup, tá? Quando você está falando do clone a partir do backup, você pode fazer a recuperação point in time, tá? Que você realmente consegue ver num horário específico, que aí ele vai conseguir pegar isso através dos backups automáticos, ou você pode selecionar um backup da sua lista, tá? Na hora de selecionar o backup da sua lista, no meu caso esse é um Autonomous Database novo, tá? Então ele tem uma restrição, inclusive aqui na documentação que ele fala, ó, que você vai conseguir criar um clone a partir do backup se você selecionar um backup que tem pelo menos 2 horas que ele está lá, tá? Senão a operação vai falhar. Então tem que ter um tempo de processamento depois que você tem um backup para conseguir recuperar isso a partir do backup, tá? Então como vocês estão vendo, e aí aqui embaixo é um processo bem semelhante a um processo de criação de um Autonomous Database. Só que aqui é a opção de Create Autonomous Database Clone, tá? Que ele está dentro
realmente do Autonomous Database que você selecionou. Então você não consegue fazer isso do menu inicial. Se você deleta, fizer um terminate aqui, um more action, terminate, você realmente vai perder essa referência, tá? E aí, eu fiquei com essa dúvida também e abri um chamado recentemente para a Oracle, tá? A respeito dessa questão. E aqui me surgiu uma dúvida a respeito da parte do terminate, né? Que ele fala aqui, ó, quando você faz um terminate no Autonomous Database, ele permanentemente deleta a instância e remove todos os seus automatic backups, mas ele não deixa claro se você realmente se ele vai preservar ou não a questão dos manual backups, tá? Mas ele fala que você não consegue recuperar o database. E aí o grande ponto, que realmente nesse chamado que eu abri, que foi respondido, tá? Fez realmente menção a essa nota, tá? Onde a gente consegue visualizar aqui, ó, se você realmente deletar aí uma instância, dropar realmente o banco, esse banco, na verdade, ele pode ser restaurado até 60 dias, tá? Então, existe uma política aí, legalmente, né, que requer aí a questão de você poder recuperar dentro dos 60 dias, tá? E aí, como que funciona essa questão, tá? Você não consegue realmente restaurar a partir de um manual backup, nem dos backups automáticos, tá? Mas a Oracle, ela pode restaurar esse backup até 60 dias, tá? Então, se você estiver realmente dentro desse prazo de 60 dias, o que você faz? Você cria um novo serviço com os mesmos recursos de CPU e storage, tá? E em cima desse serviço, você vai requisitar realmente a Oracle através de um chamado que eles façam uma restauração do backup para esse banco que foi criado novamente, tá? Então, nós temos aqui no FAQ, a respeito de Autonomous Database, essa nota que ele fala realmente que o seu banco de dados pode ser restaurado dentro dos 60 dias, de acordo com as políticas legais aqui a respeito do produto, tá? Então existe a possibilidade sim, mas isso não fica na mão realmente de quem está administrando o Autonomous Database, tá? Você tem que solicitar isso à Oracle através de um chamado para que você realmente consiga ter o seu banco restaurado dentro desses 60 dias, beleza? Então foi uma dúvida bem interessante, que muitas vezes é um assunto relativamente novo, né? Que a gente não tem tanto acesso assim. A gente consegue visualizar que realmente pela interface nós temos algumas limitações. Se eu fizer um terminate, eu não vou conseguir realmente utilizar essa opção de create clone, porque a gente vai perder a referência, mas você pode solicitar a Oracle, criar realmente um novo serviço, né? Com o mesmo tanto de recursos de CPU e storage e solicitar a Oracle para que ela restaure esse backup está dentro daqueles 60 dias, beleza? Espero que possa ter respondido aí essa dúvida, é uma dúvida bem interessante, tá? Se você realmente consegue clonar um Autonomous Database a partir de um backup manual, é possível sim, tá? Mas se você realmente fizer apagar esse banco de dados, der um terminate lá, realmente você tem que solicitar a Oracle se estiver dentro de 60 dias, beleza? Então é isso, pessoal. Se você está gostando desse vídeo, dá um like, se inscreva nesse canal, encaminhe esse vídeo para 3 amigos para que a gente consiga levar essa mensagem para mais pessoas. O grande ponto importante se você estiver estudando sozinho, é muito melhor você trazer pessoas para poder estudar com a gente aqui juntos, para que você consiga ter alguém para poder conversar, para discutir, para realmente estar conseguindo colocar a mão na massa junto com a gente, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!